E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô devendo tanto conteúdo nesse canal que eu não sei nem por onde eu começo. Vou fazer conteúdo de BDO hoje pra matar a saudade e aí eu vou naquilo que as pessoas mais têm me pedido recentemente, que é a culinária. Tem um vídeo meu que eu achei que ficou bem legal, que é a culinária do zero. Culinária do zero. Só que esse vídeo é muito antigo, é antes das refeições, antes da Imperial ter sido reformada, antes das maestrias, na verdade. Então eu quero fazer um guia um pouco mais atualizado de como você deve fazer caso você queira spamar culinária. A gente teve uma mudança muito legal, inclusive tem um vídeo meu aqui sobre primeiras impressões daquele suposto nerf da culinária. Em que todos os pratos eles foram substituídos por um só. Então a gente tinha 5 pratos diferentes que foram todos substituídos por esse. Então, segundas impressões, porque as primeiras já estão no vídeo anterior, eu quero passar segundas impressões aqui para vocês. Eu sempre cozinhei em 3 lugares diferentes, sempre em Rede, sempre em Kaufmann e Valência. E o que acontece? Eu perdia 5 slots em cada um desses armazéns, porque eu ficava com preguiça de ficar mandando, e às vezes eu transportava quando era uma pequena quantidade, e quando aumentava muito a quantidade eu acabava buscando por out, ou então quando eu estava voltando de Valência eu trazia bugada no cavalo, mas era um desconforto muito grande, porque quando eu desocupava esses 5 slots numa cidade, eu sabia que eu não podia ocupar novamente, porque se eu ocupasse eu não poderia mais cozinhar lá. Estão entendendo? Então eu ficaria com aquele negócio me enchendo o saco no meu inventário, eu não gostaria. Então, o primeiro ponto dessa mudança, eu acho que assim, economizou espaço nas cidades onde você cozinha. Se você sempre cozinhou em uma cidade só, talvez você ache que isso não foi bom para você, mas agora pense, por que você sempre cozinhou numa cidade só? Talvez porque você não queria ocupar armazéns de outras cidades com os pratos secundários e com um monte de coisa. E agora, olha só que beleza, você pode até carregar isso. Primeiro porque o peso dele é irrisório, ele é muito leve, ele ocupa um espaço na sua bag, não tem porque você jogar isso daqui no armazém, e se for para jogar no armazém é melhor você ir lá trocar logo, porque CP parado é dinheiro sendo jogado no lixo. E assim, se você precisar de leite, então que você já pegue logo o leite e já comece a fazer as suas receitas. Bom, aqui foi uma certa sacanagem, eu entendo, de fazer você escolher entre ponto de contribuição e XP de culinária, que não é lá o que vai mudar a sua vida, a não ser que você esteja bem no começo da sua carreira. Leite e cerveja. Cerveja eu nunca usei. Eu sempre comprei muito frango na época que estava barato, eu spamei isso daqui, aí eu tenho frango para toda a vida, então cerveja meio que não me faz falta. Eu não preciso deixar de pegar leite ou pontos de contribuição para isso. Note que você tem várias receitas que restauram a estamina do trabalhador. Você pode dar frango para ele, você pode dar aquele outro filé tem uma receita de frango lá e de peixe que dá para você servir também, não gaste aveia porque já acho desperdício. Mas cerveja também eu não costumo dar não que seja errado dar cerveja para os trabalhadores, aqui existem outras receitas com melhor custo-benefício. Dito isso, você sempre vai ter que escolher entre leite e pontos de contribuição, e se você não estiver desesperado por pontos de contribuição, talvez você perceba que o leite ele deixou de ser um item raro como já foi. Se você não está querendo, se você não depende da cerveja, se você não precisa de pontos de contribuição, você vai conseguir todo o leite que você precisa caso você consiga projetar a sua culinária aí o suficiente para você poder spamar infinitamente. O que é poder spamar infinitamente? Caso você tenha 24 horas para jogar o joguinho, que você possa cozinhar 24 horas sem que te falte material. Aí você fala, Fausto, mas você é um virgão sem vida, você vai ficar cozinhando 24 horas por dia. Não, você pode equilibrar a culinária com uma série de outras life skills, ou você pode não ter que jogar tanto assim, porque afinal de contas a entrega imperial está dando horrores de dinheiro, e basta que você cozinhe por muito pouco tempo ao longo do dia para que você consiga bater a sua quantidade de caixas entregáveis possíveis, e olha que eu tenho 207 por dia no momento. É caixa pra caramba. Eu fiz uma listinha aqui de coisas que você deve ter em mente para conseguir spamar. Então eu vou tentar fazer esse vídeo breve, porque tem muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, e aí vai ficar do jeito que vocês gostam. Primeiro ponto, autonomia para spamar para sempre. Você precisa de 3 pilares aí, que é cereal, fruta e legume. Depois, as receitas simples vão te dar leite, é um ponto importante. Aí a gente vai falar das pedras de processo, entrega imperial, refeições. Eu falei que era 3, mas é um monte, 5. Primeiramente, fruta. A gente tem um node de uva. Sim, temos um node de morango em Cama Silver. Para que servem esses nodes de fruta? Para nada.
Para nada, é um mero buff, é um mero gracejo que a conta te dá aí, esse monte de uva que ele tem aqui, e esse node de morango que tem aqui. Você pode pegar, não estou dizendo que ele não vai te ajudar, se você cozinha eventualmente isso daqui, vai te dar uma boa quantidade para que você não tenha que gastar com isso, mas o ideal é que você compre isso daqui no NPC. E aí eu vou com vocês lá no NPC mostrar onde é. Legume também. A gente tem nodes muito baratos. A gente tem o node de oliva aqui, por exemplo, para cima. A gente tem abóbora aqui. Aí aqui tem pimentão e é todo legume, tudo funciona como legume. Uma coisa que eu acho que o BDO Codex e o Database quebram muito vocês é que quando você vai para qualquer receita que tenha legume aqui, quando você clica em... O único legume que tem disponível aqui, se não me engano, é o repolho. E todas as receitas que dão que tem legume, exceto uma ou outra aqui. Então basta que você passe o mouse que você percebe que ele é substituível por qualquer um desses outros. Eu não entendo por que até hoje, mas enquanto o preço... Vamos pesquisar aqui. O preço da abóbora está em 1.200. Oliva está em 1.100. Qual que é o outro? Pimentão tá baratinho, vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Enquanto pimentão, o material, tá 705. Quando você vai pro repolho, ainda assim o preço dele é o máximo e geralmente tem pré-compra aqui. Eu não entendo por que isso daqui, a não ser que tenha um item secreto no jogo que só dá pra fazer com repolho e aí eu tô perdendo dinheiro porque eu não conheço. A não ser isso, as pessoas elas estão sendo induzidas a erro ou aquela informação rápida de que o repolho é aquilo que você precisa, sendo que qualquer um deles funciona. Se você quiser spamar muito, se você quiser falar, nossa, eu vou fazer culinária para sempre, você pode perceber que aquele monte de abóbora que você tinha, que você acumulou desde o começo do jogo, não está sendo o suficiente para você spamar de forma sustentável. E aí você vai perceber que no mesmo NPC em que a gente vai lá comprar as frutas agora, você também pode comprar legumes, e isso talvez te ajude bastante. Aí a gente entra num problema, que é o cereal. Onde que você vai conseguir cereal? Bem, a gente tem nodes que eu até comecei a pegar agora, aqui em Druvencrone. Eles são bons porque, embora caros, eles dão bastante cereal. Então são 2 de milho, 2 de cevada. Eles vão custar muito mais caro do que aqueles que a gente tem em velha, mas vão te dar muito mais cereal. E ainda assim não vai ser suficiente caso você queira spamar para upar. Não é fazer culinária para ganhar dinheiro. Caso você queira spamar para upar, isso não vai ser suficiente. Aí aqui a gente tem batata, a gente tem milho aqui, e aqui tem uma de trigo. Aqui para baixo também, se não me engano, tem trigo. Aqui. Ainda assim talvez não seja suficiente e talvez você queira spamar, e eu acho que aí entra não é uma coisa que você vai fazer para sempre. Anote essa informação, tá? Anote essa informação. Não é uma coisa que você pode fazer, que você deva fazer ou que você precise fazer para sempre, mas talvez você queira pegar sementes de milho ou de batata. Eu acho que milho é muito mais prático, muito mais conveniente, e plantar na sua cerca, o Tier 1 mesmo. Então imagina que você consiga, no NPC tem a de trigo e aí ela vem a seca, aí você precisa plantar a seca e hibridar a semente para vir uma semente normal, aí você planta, demora e ela ocupa um slot só. Eu gosto muito do milho porque ele ocupa 2 slots, o branco. Você pode pegar em Ovia ou em Velha, você vai nas plantaçõezinhas lá, quanto mais maestria de coleta você tem, mais rápido vai vir sementes. Tá, então quando eu vou para fazer aquelas coletas de trigo, e tem muita gente que pode me achar um grande idiota de fazer isso, mas cada um faz o que quer, não é mesmo? Quando você vem pegar a semente, coletar milho aqui ou na ilha lá, você... Com uma boa maestria de coleta, você pega 3, 4 sementes de vez. E gastando 100 de energia, você pega cerca de 100 sementes. Você tem que tancar, né? Você tem que ter inventário para isso. Ou então você tem que ter empregada para ficar mandando, ou uma mistura dos dois. Quando você consegue isso, planta nas suas cercas, quanto mais você tiver, melhor mesmo. E coloca o próprio Tier 1, a semente branca. No que isso daqui vai ser bom? Pense que você tem 100 slots. Se você conseguir CP, você vai ter 100 slots. Isso vai te dar 50
slots de milho, vezes uma média de 100, depende aí de como que você está upado. Não sei se de verdade faz diferença, mas eu consigo tirar uma média acima de 100 e a cada 4 horas. Então, a cada 4 horas. Vamos supor que você não seja um cara sem vida e que você colhe lá 2 vezes por dia, no máximo, porque você tem mais coisa para fazer da sua vida. Você vai ter 10 mil milhos por dia, coisa que os nodes não vão te dar. Os nodes, eles não vão te dar essa quantidade. E aí você diz, para que você precisa de tanto milho assim? Porque a culinária toda, ela é baseada em alguns pilares, como, por exemplo, farinha e massa. Essa farinha aqui, ela pode ser de qualquer cereal, e ela é abundante em muitas receitas que são muito importantes. E algumas de spam também, tá? Algumas de spam também elas entram. E quando não for farinha, vai ser essa massa aqui que você precisa bastante também. Cadê ela? Tô meio cegueta, né? Aqui. Então, as receitas mais sofisticadas, elas vão uma quantidade de massa enorme. Então, anote porque tem informação errada minha no passado do canal, que eu retifiquei por comentário e talvez não tenha sido suficiente. Eu disse para vocês que a farinha de batata era melhor porque ela custava metade. E eu me enganei. O Azura, se não me engano, me comentou, e ele disse, não é que a de batata é melhor, é que a de trigo é ruim. Anotem essa informação porque ela é extremamente importante caso você ainda não saiba. Se você vem na receita aqui e você precisa craftar a receita e ela pede 6 massas, você vai precisar de 6 massas de trigo. Mas se você estiver usando qualquer outra, cevada, batata doce ou milho, basta que você use metade da quantidade. Então, quantas massas você precisa para fazer o biscoito de colmeia 4? Não, são 2. São 2 apenas, tá? Anote essa informação. Ainda assim você vai precisar de muito. E se você quiser spamar, talvez os seus nodes não dê conta. E talvez você entre no mercado aqui e coloque, por exemplo, farinha. E talvez você não encontre em abundância. Bom, agora está em abundância, mas está caro, né? Então, assim, perceba que se você colocar milho aqui, um milho vai te custar 1.780. Quando você processar ele vai te dar em média 2,5 farinha. Então o custo da farinha que você produzir, mesmo comprando milho no mercado, vai ser 712. Ora, se você pegar com um pouco de empenho, conseguir bastante sementes, plantar e conseguir 15k de farinha por dia, aliás, de milho por dia, você vai ter 37.500 farinhas para spamar à vontade. Você não vai ter pago o preço dela, que era isso daqui, se não me engano. Você vai estar economizando 80k de farinha. Não, estou preocupado com essa conta. Será que eu fiz ela certa? Né? Então, que você consiga uns 15k de farinha vezes 2,5, quanto está a farinha de milho? 2,760 vezes 2,760. Olha o tanto de... Meu Deus do céu. Vezes 15k vezes 2,5. Você vai estar economizando dinheirão aí, tá? De fazer essa farinha. E a massa é a mesma coisa. Basta que você tenha essa farinha aqui, de qualquer uma, e aquela água e mineral que você comprou no NPC, e você vai fazer em média 2,5 massa. Tudo bem? Então, se você quiser ganhar dinheiro com o processo, consiga essas pedras aqui. Essa é a pedra de moagem, para você poder fazer a farinha. Essa daqui é a pedra de agitação, para você poder fazer isso. Caso você queira investir nisso, você pode até ganhar dinheiro fazendo esses materiais, jogando no mercado. Você vai estar ajudando os cozinheiros que estão com preguiça de fazer isso e querem comprar. Ainda assim, o caminho da autonomia é te dar uma certa segurança, de dar escolha, na verdade. Porque imagina que o servidor inteiro começa a fazer farinha agora, e aí o preço cai. Aí você tem 1 hora para jogar. Você vai fazer farinha ou você vai comprar pronto e cozinhar e spamar aquilo que você quer, porque afinal de contas você quer ponto de contribuição. Aqui todo mundo ajuda o outro, ninguém atrapalha ninguém. Bom, o NPC aqui, ele te dá frutas que são todas equivalentes, então não tem por que você comprar abacaxi, pera e maçã, a não ser pelo fato da cereja ser bonitinha. Tudo é fruta, então compre morango, porque ele custa barato. Perceba, uma moça me perguntou assim, vale a pena vender essência de licor? Depende da hora e depende do seu tempo e depende das suas prioridades. Se você quiser spamar infinitamente, você já tem um monte de farinha, você comprou um monte de fruta e não quer fazer receitas mais sofisticadas com aquela essência de licor, os cozinheiros estão demandando isso e a permuta está demandando isso também. Então, se você quiser fazer e colocar para vender, você vai conseguir vender. Você tem que ver se realmente está compensando, você tem que fazer os cálculos lá para ver se realmente está compensando. Só que não faça o cálculo baseado no preço de mercado das coisas.
por exemplo. Então, se eu vou lá e consigo 20k de cereal por dia e processo e faço, sei lá, 70k de massa de farinha, eu não posso pesar o preço da minha matéria-prima como de valor de mercado. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. E quando você começar a spamar receitas de legumes, que agora estão até dando um trocado, porque tem gente que tem preguiça de fazer, porque requer pimenta, requer outras coisas, deixa um espaço lá da sua fazendinha para plantar outras coisas que demandam também. E aqui você compra o pimentão. Então tá aqui, pimentão mais barato do que abóbora, pimentão mais barato do que qualquer outro legume, e que tá mais barato, que tá aquele preço lá, porque tinha gente que comprava isso daqui e colocava para vender no mercado, e pasmem, isso daqui já chegou a dar lucro um dia. Tudo bem? Como que eu faço isso? É que agora eu tô pobre, mas eu vou comprando de 20 em 20k, e aí com 20k aqui eu jogo no cavalo, eu deixo o cavalo aqui do meu lado, e vou bugando o cavalo. Eu jogo os 20k, compro mais 20, tiro, eu jogo pra mim, depois retorno pro cavalo. Eu sempre venho aqui e compro uns 200k mais ou menos, e aí volto lá pra produzir. O que mais eu tenho pra passar pra vocês? Tá, então o traje de processo e essa pedra aqui, todo o seu set, tudo que você montou, vai te ajudar para que você possa aumentar a sua quantidade de maestria para conseguir processar mais. Então, se você faz 222 lotes, se você faz 222 lotes de moagem, pelo amor de Deus, não me moa verde e azul, porque vai dar a mesma quantidade, você vai jogar dinheiro no lixo. Então, se você pegar 222 e multiplicar por 2,5, tem uma média, alguma coisa que se aproxima a 555 massas por minuto. Então, eu vou assistir qualquer vídeo, escutar qualquer coisa, passar tempo com a minha família e volto, e aí, assim, tem 11 mil depois de 20 minutos. Né? E às vezes eu fico meia hora afastado do computador, quando eu volto tem 17k e o char parou por conta de ter batido no peso máximo. Isso daqui vai te dar autonomia para que você consiga spamar. É só de farinha que se vive? Claro que não, você vai precisar também de outros materiais. Entre esses materiais estão os temperos. E o que acontece? Se você cozinhar muito, muito mesmo, vai vir essas quests de ruptura aqui, ó. Tá vendo que eu já tenho uma quest para entregar em Heidel. Ele tá me pedindo 100 chá de aroma fino. Bom, já que apareceu essa quest aqui, vamos colocar que elas são um ponto muito importante. Quando você faz esse chá de aroma fino, ele pede para entregar no Soldado de Heidel. E você sempre vai ser jogado para Heidel ou para Kaufen. O que você faz? Se culinária realmente for uma prioridade para você, é muito bom que você tenha lá em Heidel alguém do lado do NPC para fazer isso. Então eu vou estender um pouco o tempo desse vídeo, tomara que vocês não fiquem bravos com isso, mas eu vou cumprir essa quest aqui para mostrar para vocês. Além daquela primeira casinha lá, aquela casinha 1 de 1 lá que todo mundo tem em rede, eu tenho essa casa aqui, eu simpatizo muito com ela porque ela está perto do NPC de culinária e está perto do armazém. Perceba, eu tenho que fazer esses 100 chás. Se eu não me engano, vai fruta, vai esse negócio aqui, isso, e que mais que vai? Se não me engano é água. Esconda a sua pay to win, isso. Coloque esse traje aqui, que ele já tá bom. E vamos lá. Tá gritando bem pouco, né? Nossa, tá gritando muito pouco. Ok. O que eu faço aqui? Eu pego meu cavalo e vou para Heidel. Não é a coisa mais aconselhada a se fazer. Então, se você for meio pay to win, joga ele no armazém de mercado por empregada. Senão você vai até o armazém e faz isso. E depois troca de char. Eu tenho essa moça aqui que está do lado do NPC. É o mestre de habilidades que está lá do lado dos bonecos.
O que você vai fazer? Você vai logar para esse char e vai tirar por empregado. Então você vai puxar do armazém e já vai entregar para ele direto. Ele vai pedir para você escolher. Você quer cebola ou pimenta do reino? Eu vou sempre na pimenta do reino, porque eu acho que a cebola é mais tranquila de plantar, porque a quantidade que eles pedem são menores. Então, se você for ver o preço dos dois, a pimenta do reino está mais cara. Eu, Fausto, considero que a pimenta do reino seja uma escolha melhor, porque a cebola ela é menos demandada e mais fácil de conseguir. Eu não vou fazer isso agora lá, porque eu fiquei com preguiça agora. Eu acho que vai dar eu vou perder uns quadros e isso vai me irritar um pouco. Então basta que você interage com o NPC. Mesmo aqui em Calpheon, o NPC de Calpheon, ele fica dentro daquele castelo aqui, ó. Você tem que pegar o cavalo, vir todo esse caminho, vir pra cá. Ou então você vai fazendo parkour aqui e vem pra cá. Nos dois você vai perder tempo. Então é mais fácil que você tenha um out. No meu caso, se não me engano, é a feiticeira que tá lá do lado. Já que eu não jogo com ela, ela tá lá do lado, ela pega esses itens e já entrega. Se você não for um burguês safado, pay to win, o que você vai fazer? Você vai pegar todo o peso que esse char tem. Você vai pegar todo esse peso que o char tem e vai colocar as comidinhas que esses NPCs e essas quests geralmente pedem. Então, em Heidel, ou vai ser esse chá de aroma aqui, ou ele vai ser aquele ensopado de carne, ou vai ser aqueles legumes em conserva. Então, tem os dois cá. Deixa o seu char pesado lá mesmo do lado, porque basta que você cozinhe com o seu main onde quer que você esteja e que você entregue com qualquer um dos seus personagens lá quando você for. Isso vai te enriquecer todas essas pimentas verdes aqui, tudo que eu uso está sendo tirado daqui e não cai a minha quantidade, o meu estoque. Quando a quest for de Calpheon, você vai escolher entre leite e ovo. Eu acredito que um dia, se mais pessoas no servidor, e somente se mais pessoas do servidor se interessarem por culinária, o leite vai deixar de ser um item raro, porque com mais gente cozinhando, mais gente consegue trocar. E algumas pessoas vão perceber que vale a pena de repente até vender esse leite se elas estiverem com preguiça de cozinhar. Eu acho improvável, mas talvez aconteça. Então talvez um dia, por raridade, o ovo seja mais interessante. Só que se você comparar o preço do ovo e do leite da quest de Calpheon hoje, o leite ele custa o dobro do ovo. Então o leite acaba sempre compensando muito mais. Ainda assim, você vai cozinhar muito e vai juntar muito desse item, e com isso aqui você consegue trocar pelo leite necessário para fazer as suas receitas. Por que o leite é tão importante? Porque as refeições que são necessárias para a entrega imperial, para uma melhor entrega imperial, caso você queira, essas refeições, elas pedem muito derivados de leite, que geralmente é manteiga, queijo, tudo isso demanda muito. Essa pedra sol aqui, ela não é uma das mais importantes, mas ela é muito útil porque ela transforma leite em queijo muito rápido. E quando você vai spamar a culinária, spamar umas receitas melhores, a refeição de Calpheon, por exemplo, ela pede horrores de queijo. Então você tem que ter bastante disso. Tá. E o que mais a gente tem? Por isso, tá aí a importância de ter um bom processo. Então, se você quer ter uma boa culinária, no vídeo Culinária do Zero eu falo sobre trajes, eu falo como que você faz para bater o cap, a diferença dos fornos. Então, passe por lá também. Agora, quando você chega aqui, você percebe que o teu processo, a sua maestria de processo, ela interfere na sua produtividade da própria culinária. Então tem muita gente vendendo cereal, tem muita gente vendendo materiais primários por preguiça de processar. Se você conseguir processar isso rápido, a gente está falando aí de uma média de 1.000 e... Se você consegue fazer... Se você consegue fazer 550, uma média de 570 queixos por minuto, a gente está falando de 34K por hora, que você conseguir deixar o seu computador lá processando e ficar torcendo para que não chova, é claro. Porque a secagem, quando começa a chover, o char para lá e é meio zoado. Bom, o que significa as entregas imperiais? Deixa eu ver se eu tenho uma caixa aqui para mostrar para vocês. Tá, eu não tenho nenhuma caixa pronta, só um instante. Vamos dar uma olhada nessa caixa aqui, a Guru. Eu já cheguei a dizer em vídeos anteriores, eu peço até desculpa por isso, a dizer que não valia a pena fazer essa caixa aqui. E se você é iniciante, se você não tem maestria, se você não tem nada de culinária, talvez isso seja verdade mesmo. Para quem está começando é muito difícil bater aqui. Mas essa caixa de longe é aquela que mais vale a pena. E o que é isso? É a garantia de que você vai conseguir vender uma refeição acima do preço.
Então, quando você vê assim que você precisa de 27 refeições de rasa ou então 24 de balenos, mas você precisa apenas de 18 da de Calcium, ou 18 da de média, isso daqui está muito associado à facilidade e à dificuldade que você tem de fazer tais receitas. É muito mais fácil fazer uma refeição de balenos ou de área rasa do que fazer uma de Calcium ou uma de média, por isso que a quantidade varia. E até isso deve até se espelhar no mercado mesmo. Se você olhar o preço de uma refeição de Calcium, eu tenho certeza que, independente do tempo, ela vai estar mais cara do que uma refeição de balenos, por conta da complexidade e da demanda delas. Perceba que quando você tem... eu vou empacotar uma caixa aqui e vou mostrar para vocês uma coisa. Então vou colocar a roupa da peituim da empregada para poder encaixotar isso aqui. Droga, não tenho... Eu vou cometer um sacrilégio aqui e vou encaixotar essa refeição aqui mesmo. Essa refeição vermelha... laranja? Que cor que é isso? Laranja. Ela vale 3 vezes mais a normal, tá? Ela vale 3 vezes mais o valor da caixa normal. Na verdade, vamos fazer 2. Que eu quero mostrar pra vocês. E eu vou perder dinheiro pra mostrar pra vocês aí uma didática. Então, perceba, vamos jogar de volta tudo isso aqui no armazém. E aí quando você chega aqui na frente do cara, tomara que tenha quantidade de caixa disponível para entregar. Vamos ver. Guru, temos. Ah, mas eu não tenho quantidade aqui, droga. Droga. Bom, eu entreguei as 207 caixas que eu podia ter entregue. Não resetou. Todo o trabalho aqui que eu fiz foi perdido. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui vai começar a valer a maestria da coisa. Então vamos vir aqui. E vamos colocar aqui em maestria. Sem o traje de manos eu tenho 1160. O que isso significa? Significa que eu vou ter um buff de 86.1. Olhem na última linha ali, 86.1 de lucro adicional na hora de vender para NPC. O que está me dando esses 1160 de maestria? Todo esse meu 7 tri manos aqui, que a gente não consegue colocar TET, nem a pau. E só, e aí olha o que acontece quando eu coloco esse traje. Decorem esse número aqui, 86.1. Vamos colocar esse traje agora. Fui para 1460. Aí o lucro adicional ele foi para 108. Eu não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, o valor de uma caixa dessa daqui, que é 800 mil, ele está ganhando... O cara tá me pagando algo em torno de... mais ou menos daqui. Perdão. Não sabia de cabeça. Quando você vem pra cá e divide isso pelas... Quantas refeições de balenas? Vamos dividir pelas 24 refeições de balenas. Isso daqui é o que o NPC tá te pagando na entrega imperial, 47k. Então você percebe que se for uma refeição de Calcium, como a quantidade, o fator, o divisor ele vai ser menor ainda, vai dar, pega aí, 76k. Quando você vai para uma refeição de balenos, por exemplo, droga. Tô muito cego, né, gente? 21. Então, você percebe, a entrega imperial ela é boa porque ela vai te pagar muito mais o preço que aquilo vale no mercado. E aí você vai vender no mercado se isso te interessar ou não. E aí, como que você faz as refeições? Você tem que ter um lugar, você tem que decidir que receitas você vai fazer. Primeiro você vai ter que ver se você é pay to win, burguês safado, ou se você vai alocar CPs para ter o máximo possível de armazéns, porque isso é uma coisa muito importante. Depois você vai ter que decidir que refeições você vai fazer para ter espaço para colocar os secundários. Isso caso você queira praticidade, senão você faz a conta certinho. Senão você faz a conta que você precisa de, por exemplo, 2.000 dessas receitas, o que sobrou você já joga no mercado e deixa guardado lá para vender ou simplesmente para guardar. Para quê? Para você não ter que ocupar espaço do seu inventário com isso. Mas se você tiver espaço de inventário para isso, é bom que você descubra o que a receita precisa. Então, por exemplo, para fazer essa receita de balenas aqui, eu preciso de cerveja. Aí eu tenho meu lugar para guardar cerveja. Eu preciso desse lugar para legumes.
Preciso do croquete de carne. Então eu bato o olho aqui e eu vejo que esse é o meu recurso mais escasso. E aí é ele que eu tenho que pensar em fazer para subir, para aumentar a quantidade. E depois disso, esse queijo aqui, aí chega uma hora eu reúno tudo e faço tudo. Enquanto a XP de culinária, se você colocar BDO Cooking... Ó, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei BDO Cooking XP. Para comidas. Aí o próprio... Cara, esse site do Incender é muito foda. Cabe até fazer um donate para esse cara aqui. Eu não conheço ele, mas ele tem muito material muito bom. Perceba a diferença que dá você fazer uma refeição de cama silva, uma refeição de área rasa, por exemplo, e você fazer uma refeição de balenos. Esse daqui é o XP que ele dá. Tudo bem? Então, você fala assim, vale a pena eu ficar spamando essência de licor? Perceba que o XP que a essência de licor vai te dar é tipo 400, né? 400 de XP. Então, você vai ganhar muito menos XP do que fazendo uma refeição. O problema é que às vezes você consegue spamar mais do que não consegue spamar o outro. Então, você tem que sempre focar naquilo que você vai conseguir fazer por mais tempo, sem ficar amarrado no gargalo. Porque, às vezes, para fazer isso daqui, você precisa ficar 8 horas coletando, você não tem esse tempo, e seriam 8 horas que você poderia ter ficado spamando uma receita mais simples. Depende... Esse jogo, assim, ele equilibra muito. Se você quer muito XP, você vai ter que pagar isso com falta de silver. Aquilo que mais dá XP dificilmente também vai dar muito dinheiro. Só para que vocês percebam que pesquisar no Google páginas como essas aqui pode fazer você escolher entre uma receita e outra. Agora, uma pergunta... Cara, esse vídeo está ficando muito longo. Uma pergunta que eu recebi de uma pessoa que pediu para conversar comigo esses dias cara, me fala que receita que eu tenho que fazer. Isso é muito subjetivo, que receita que eu tenho que fazer. Porque depende muito da disponibilidade de material que você tem. Então, assim, suponha que você tenha os nodes de coco aqui. Beleza. Você tem os nodes que pegam madeira de palmeira, que dá pra fazer umas caixas legais e que dá pra upar XP do comércio, mas você não precisa perder tempo com isso caso você não queira. Eu mando o trabalhador daqui porque ele precisa andar menos. Perceba, eu esvaziei há pouco tempo atrás e agora eu tenho esse 6K. Eu acredito que eu tenha ficado... Não faço ideia. Não faço ideia quanto tempo eu estou levando para acumular isso daqui. Mas talvez você entre no mercado e veja que esse não é um material abundante. Embora se você deixar pré-compra lá, não seja tão raro assim conseguir comprar por RNG, não é um item que você vai conseguir comprar tudo tanto quanto você queira. Então você vai ser limitado pela disponibilidade de algumas coisas, assim como muitas vezes você não vai conseguir alguma determinada carne com a velocidade que você quer. É que hoje em dia o server ele tá tão bom, as maestrias de coleta elas estão valendo tanto a pena que você coloca a carne lá no mercado, tem um monte de carne para você comprar e nem sempre foi assim. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais você quiser fazer mais da mesma receita, mais você vai ter que se submeter a pagar caro no mercado pela raridade do item, mais você vai ter que ficar coletando recurso. Eu não sei se dá para coletar coco, muito provavelmente não, mas não é a melhor receita porque ela dá mais dinheiro, é aquilo que você tem recurso acumulado para fazer. Perceba que se for para fazer a balenos hoje e você não tem legume nenhum, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ir lá no NPC e comprar aquele pimentão lá que eu mostrei para você que tem que comprar. E aí você vai fazer a receita dele. Se você abre seu inventário e você vê que você tem legume acumulado, já é um dinheiro que você não vai precisar gastar com aquilo. Você está usando aí a cartada do buff dos trabalhadores. Então você tem que fazer aquilo que você tem disponibilidade de recursos para fazer ou que vai ser mais fácil para você conseguir coletar. Então, agora sim, eu não sei o que fazer e eu quero alguma coisa que me dê garantia de que eu vou conseguir liquidar as coisas. Aí vai para as receitas mais raras. As pessoas odeiam coletar aquele cogumelo arco-íris lá, e eu pelo menos não vou lá para fazer isso. As pessoas não gostam muito de coletar carne de cobra, de escorpião. Então, se você quer uma coisa que te dê liquidez meio que garantida, observe o movimento de mercado e observe aquelas que faltam no mercado e vai tentar se especializar em fazer aquilo. Eu não faço isso porque o tempo que ela demanda é muito maior do que as outras receitas que você consegue spamar por você ter disponibilidade de material no mercado. E tudo isso. Faltou eu falar alguma coisa? Eu falei pra caramba, né? Cadê? E as refeições eu já expliquei pra vocês também. Uma coisa considerável... talvez o mais importante. Quando usar esses dois trajes aqui. Eu uso esse traje bordado quando eu vou fazer receitas baratas.
baratas. Então eu estou trabalhando com a coisa que eu estou fazendo com a minha farinha, eu estou trabalhando com recurso que é muito fácil, que é muito abundante e que a velocidade me faz diferença. Aí eu vou para ele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por atividade aqui para vocês. Não preciso nem mostrar no forno. Perceba que aqui eu tenho... Tá acabando essa, gente, prometo. Eu tenho 39% de chance de fazer em massa, ou seja, fazer 10 receitas de uma vez. Isso daqui dá um adianto que vocês não têm ideia. 39% de chance de poder fazer de uma vez. A chance de eu conseguir bater no 4 quando eu rodo o dado, porque é sempre de 1 a 4, a chance de eu bater 4 no dado é acrescida em 22%. Isso daqui já é bastante coisa e eu consigo fazer em 1 segundo. Quando eu vou para esse traje aqui, eu começo a levar 3,7 segundos, quase 4. Então ele demora quase 4 vezes mais, coisa de 3 ponto alguma coisa a mais para fazer a receita. No entanto, olha os meus números, a minha chance de crítico em massa ela vai para 56,7%. E quanto mais maestria eu tiver, quando eu conseguir enchantar esses acessórios, quando eu conseguir upar mais ainda o meu nível de culinária, esses fatores aqui eles vão subir ainda mais. Então imagina que você tem aí uns 60% de chance de critar em massa, com uns 36, 37% de chance de conseguir 4. Então você vai fazer 40, 40, 40, depois 2, 4, 6... Não, 6 não, né? Entendem o que eu digo? Então você vai ter muito mais chance de fazer 10 vezes mais e quando fizer de fazer uma quantidade máxima de 4. Além de... ficou meio sacana, né? Falar a quantidade máxima de 4. E quando você chega no prato superior também, aqueles pratos de sorte que dão adianto que vocês não têm ideia. É muito difícil eu chegar à conclusão com vocês do que fazer com os pratos de qualidade superior, porque às vezes você vê que eles têm o mesmo preço e aí vale a pena usar nas receitas, e às vezes você vê que o preço dele é muito discrepante e aí vale a pena vender no mercado, pura e simplesmente. Tudo bem? Um caso do... Vamos pegar o biscoito aqui. Vamos pegar o biscoito de colmeia. A receita simples, que é a verde, custa 20. A receita que é azul, o crítico de sorte dele, tá 36 e tem um monte de pré-compra. Agora vamos naquele nosso codex querido lá e vamos ver o biscoito. Tentem achar aqui comigo que eu tomei essa gueta. Meu Deus, velho, alguém tá vendo o biscoito aqui? Perceba que a receita ela vai em um só. Então você nunca vai precisar de 2 biscoitos para fazer uma refeição de serende, por exemplo. Você não vai precisar. Então, se você tiver sem o biscoito... se você tiver sem o biscoito verde e só tiver com o biscoito azul, compensa mais você vender o azul e rodar uma outra receita para ter mais verde do que o contrário. Estão entendendo onde eu quero chegar? Que você sempre vai ter um sanduíche, por exemplo. Coloca aqui o sanduíche de presunto. O sanduíche de presunto, ele tá 30 e 68. Por quê? Porque isso daqui tem demanda no mercado. A receita amarela ela tem uma demanda muito grande no mercado. E aí, quando você vem pra cá, tira desse biscoito e coloca no sanduíche de presunto. Meu pai do céu. Ô, gente, me ajuda aí, eu tô passando vergonha. Aqui, ó. Vocês estão percebendo que, novamente, você não tem nenhuma receita que peça 2 sanduíches desse? Bom, aí eu falei... o sanduíche de presunto, ele tá no mesmo... Eu quis dar um exemplo contrário, mas eu dei um exemplo bem que cai aqui na mesma situação. Então, compensa muito mais você vender o sanduíche de presunto amarelo do que você usar ele na receita, já que azul já dá e a discrepância aqui é muito grande. Talvez isso não aconteça em receitas como essa. Que beleza. Que beleza. Compensa você... Tem receitas que custam 2 pães. Ó. Essa daqui custa 2 pães, essa daqui custa 2 pães. E para usar esses 2 pães, basta que você use um desse azul. Um desse azul vale por 3 do verde, né? Não. Esse daqui vale 5, esse daqui vale 3. Mas basta que você use um azul na receita e ele já funciona. Então não compensa você vender esse pão macio, tanto é que tem um monte de pré-compra aqui, inclusive minhas, porque eu quero que pessoas me vendam isso daqui, porque compensa usá-la e não vendê-la. Bom, espero que vocês entendam o que eu tô falando.
Bom, aqui chegamos a um vídeo que eu falei pra vocês que ia ser curto e que levou 40 minutos, e eu espero que seja útil, espero que animem vocês a enveredarem por esse caminho. E deixem dúvidas aqui, e se você encontrar alguma dúvida aqui nesse vídeo e você souber responder, responda. Eu fico feliz pra caramba quando eu vejo que eu tô fazendo uma comunidade que se ajuda, e aí eu chego numa pergunta que foi feita há muito tempo e eu vejo que alguém já respondeu. Eu voltei aqui brevemente para duas coisas. Primeiro, para pedir desculpa, porque eu não percebi que eu fui afundando minha cadeira aqui ao longo do vídeo e que depois minha cara ficou cortada, mas eu sei que vocês não ficam olhando para minha cara mesmo. E segundo, para falar desse NPC lindo, maravilhoso aqui, que é essa menina que fica aqui do lado do armazém de Calpheon, que vocês já devem conhecer. Ali tá Calpheon, o armazém dele. Aqui você tem todas as sementes de tempero. Então você tem pimenta do reino, cebola. Você vai ver que a pimenta do reino, por exemplo, ela demora mais e você pode conseguir isso daqui com quest em Heido. Tem outras que ocupam mais slots e quando você está sem saco para colher, você pode pegar de 2 em 2. Mas aqui você tem, por exemplo, cebola, alho, coisa que é muito útil e que você pode querer simplesmente comprar a semente aqui, porque isso é muito mais barato. Ela se paga absurdamente. Só para vocês terem uma ideia, essa semente aqui de cebola, ela custa 4k e ela gera cerca de 55 cebolas que custam mais de 4k cada uma. Então você está multiplicando por 50 o seu investimento e o tempo de crescimento dela é de 4 horas. O alho é a mesma coisa. Você vê que a cebola está em 3.170, mas não é isso daqui é o preço da semente. Se você colocar alho lá, eu tenho certeza que não vai ser nada mais barato do que 3k. E com uma semente dessa daqui você consegue 50 mais. Isso daqui me faz pensar que as sementes brancas, pelo fato de você não ter que escolher quando você vai colher e quando você vai bridar, e pelo fato das receitas pedirem uma pequena quantidade, muitas vezes, às vezes é 1, 3 que você precisa para fazer uma receita, vale muito a pena você plantar, por exemplo, só as brancas e colher o fruto sem bridar semente, por exemplo. Tá? Então tá dada a dica, tá feito pedido de desculpas e até a próxima. Grande abraço.